A maioria do Supremo Tribunal Federal vota pelo envio da segunda denúncia contra o presidente Michel Temer à Câmara. O tribunal decide manter a validade da delação dos executivos da JBS. Nossos repórteres mostram a destruição e o socorro às vítimas do terremoto na cidade do México. Número de mortos chega a 225. Estamos a poucos metros de um edifício que só veio abaixo esta manhã. O governador do Rio revela que o estado sabia que a invasão da Rocinha iria acontecer, mas decidiu evitar o confronto. Jovem é morto na Grande São Paulo ao tentar entrar por engano no carro de um agente penitenciário. A polícia divulga vídeo de mulher esfaqueada em farmácia para tentar achar o agressor. Comissárias de voo e pilotos grávidas ficam sem salário e sem auxílio. O sindicato acusa o INSS de desobedecer à justiça ao negar benefício. O risco de aborto é muito grande. Está no ar o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. Um jovem foi baleado e morto por engano na Grande São Paulo. O atirador é um agente penitenciário que achou que o rapaz era um assaltante. O México decretou agora há pouco 3 dias de luto oficial pelas vítimas do terremoto que abalou a capital do país. Desde ontem, a população convive com falta de luz, a destruição e o medo de tremores secundários. Vamos falar ao vivo com a repórter Iula Rocha, que está na Cidade do México. Boa noite, Iula. O número de vítimas não para de crescer, né? Quais são as últimas informações? Obrigada, Iula. Mas por que há tantos terremotos e tão fortes no México? A nossa editora e apresentadora do Tempo, Carolina Guaidas, explica pra gente. Um outro terremoto, esse de 6,1 na escala Richter, foi detectado próximo à central nuclear de Fukushima, na costa do Japão. A usina já foi atingida por um outro terremoto, um outro tremor seguido de tsunami, há 7 anos. Não há informações sobre danos causados pelo terremoto de hoje. O furacão Maria chegou a Porto Rico, no Caribe, e deixou a população de 3,5 milhões de pessoas sem energia elétrica. O presidente Michel Temer viaja de volta ao Brasil neste momento. Ele participou da abertura da Assembleia Geral da ONU nos Estados Unidos. Hoje, o Supremo Tribunal Federal decidiu enviar a segunda denúncia contra Temer para a Câmara dos Deputados. O Supremo também manteve a validade das provas da delação da JBS. E vamos ao vivo até Brasília falar com Kennedy Alencar. Kennedy, boa noite. A derrota do recurso da defesa do presidente Michel Temer já era esperada, né? Mas o governo obteve algum ganho com o julgamento de hoje? Obrigada, Kennedy. E em instantes, cantor sertanejo é preso suspeito de envolvimento com quadrilha de falsificação de cigarros. Uma gravação mostra o momento em que policial militar mata jogador da seleção brasileira de hóquei. Você vai ver já já. As mulheres que pilotam aviões ou são comissárias de bordo têm o direito de deixar o trabalho e receber um auxílio do INSS quando ficam grávidas. Isso está garantido pela Justiça. Mas não é o que está acontecendo. De uma hora para outra, as aeronautas grávidas ficaram sem o salário e sem a ajuda do governo. O INSS informou ao SBT Brasil que recebeu a determinação judicial sobre o trabalho das aeronautas gestantes e que vai adotar as medidas cabíveis. Veja a seguir novas informações sobre o terremoto na Cidade do México. E bandidos aterrorizam clientes de shopping durante assalto no Rio de Janeiro. Já já. A polícia está à procura do homem que esfaqueou a ex-namorada dentro de uma farmácia em Campinas, no interior paulista. Casos de violência contra a mulher como esse que nós acabamos de ver acontecem a todo momento no país. São pelo menos 2 agressões por minuto. E nem sempre a vítima recebe um atendimento adequado na hora de denunciar o agressor à polícia. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo disse que os policiais são orientados a tratar as vítimas com respeito e que há um protocolo específico de atendimento.
Afirma ainda que os agentes que atuam nas delegacias para mulheres são capacitados independentemente do gênero e que os flagrantes mostrados na reportagem que demonstram constrangimento das vítimas serão analisados pela Polícia Civil. Os shoppings sempre foram vistos como locais seguros, mas nos últimos tempos no Rio de Janeiro, os assaltos a shoppings aumentaram muito. Só que pelo menos hoje a polícia chegou a tempo e os ladrões se deram mal. A República do Rio de Janeiro anunciou há pouco que vai pedir apoio às Forças Armadas para patrulhar 103 pontos da região metropolitana. 3 homens foram presos hoje na favela da Rocinha. Eles são suspeitos de integrar o grupo que invadiu o morro no último domingo. Nós entramos em contato com o comandante da Polícia Militar do Rio, Coronel Volney Dias, mas ele não quis se pronunciar sobre as falhas na operação da Rocinha. O ex-governador do estado do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, foi condenado pela Justiça Federal a 45 anos e 2 meses de prisão por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa na Operação Calicut. Cabral, que está no presídio de Benfica, já havia sido condenado pelo juiz Sérgio Moro a 14 anos e 2 meses de prisão por crimes investigados na Operação Lava Jato. Vamos agora a outras notícias pelo Brasil. E não está nada fácil aprovar a reforma política. Na madrugada de hoje, os deputados rejeitaram o chamado Distritão e mantiveram o sistema eleitoral atual. As mudanças precisam ser aprovadas até 6 de outubro para poderem valer na eleição do ano que vem. Voltamos a falar sobre o terremoto que devastou a cidade do México e matou pelo menos 225 pessoas. A Jequiti anunciou hoje em São Paulo o novo posicionamento da marca no mercado. Diversão sem limites para quem aprendeu desde cedo a enfrentar as limitações. O parque em São Paulo fez várias mudanças para que crianças com deficiência tenham acesso às atrações. Os brinquedos foram adaptados com a ajuda de especialistas da ACD, a instituição que atende pessoas com necessidades especiais. Fique agora com mais um capítulo inédito de Carinha de Anjo e uma boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.